Atenção, atenção, fique ligado. A partir de agora, Debate 19. Debate 19. Soluções e propostas para Paulo Afonso. No ar, Debate 19. Olá, Paulo Afonso, boa noite. Estamos começando mais um Debate 19 nas redes sociais de Anilton. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu sou Larissa Baracho e já iniciamos o nosso encontro das terças-feiras com Anilton e Flavinho, não é mesmo, Léo? Isso mesmo, Larissa. Muito boa noite para você, internauta. Eu sou Leonardo Dias, seja muito bem-vindo, viu? Tivemos uma semana maravilhosa com um delicioso clima de vitória, onde o movimento 19 está passando a população e está principalmente aí nessa luta por mudança. Tá incrível. É incrível como a população... É incrível como a população estava à espera desse momento. Foram 4 anos de atraso e este ano a pandemia, a coisa complicou muito. Ficou mais evidente como a nossa saúde está sendo tratada com tanto descaso. E agora esqueceram de vez que existe uma pandemia no mundo, deixando a população de nossa cidade à própria sorte. Pois é, viu? Mas hoje... O assunto é gente, como o nosso povo está sendo tratado e como a população que mais precisa está sendo cuidada agora. E vamos lembrar também como era nos tempos de Anilton. O desenvolvimento social deixou uma marca super positiva nos governos de Anilton. Os cuidados com as crianças receberam o selo Unicef Município Aprovado. As mulheres tiveram seus direitos mais assegurados e valorizados. Os idosos, as pessoas da melhor idade, tiveram uma energia renovada com as ações de lazer, saúde e conhecimento promovidos nesse período. A população em situação de insegurança alimentar e nutricional foram atendidas com carinho e eficiência, com diversos programas. Pessoas com deficiência ganharam espaço e reconhecimento. A cidade se tornou mais acessível para estas pessoas. Pois é, sabemos que ainda precisamos fazer muita coisa para tornar Paulo Afonso a cidade dos nossos sonhos. Mas de uma coisa temos certeza: com Anilton estaremos no caminho certo. E quem vai falar com esses sonhos, como esses sonhos poderão se tornar realidade, serão os nossos convidados, Anilton e Flavinho. Também receberemos hoje a nossa convidada mais que especial, Ana Clara Moreira, esposa de nosso prefeito Anilton Bastos, que foi secretária de Desenvolvimento Social no governo Anilton e grande entusiasta dessa luta. Seja muito bem-vinda, Clara. Boa noite a todos. Olá, amigos, boa noite. Estamos começando mais um Debate 19 e que hoje a gente vai focar especificamente em desenvolvimento social. A gente entende de que a pandemia ainda continua e deve continuar a partir do próximo ano ainda, porque nós temos dúvidas se a vacina vai sair de imediato e a gente só pode falar no período pós-pandemia quando realmente tiver um grande número de pessoas vacinadas. E hoje aqui em Paulo Afonso ainda a pandemia está voltando, aumentando muito o número de casos. Vocês terem ideia, recordando, 1º de agosto um pouco mais de 400, 1º de setembro um pouco mais de 800 e agora mais de 1.500. Então está acontecendo um aumento significativo de casos aqui do Covid-19. E a gente fica muito preocupado porque recentemente a Secretaria de Governo, a CESAB, através de seu secretário Vilas Boas, ele falou uma coisa muito grave. Muitos prefeitos estão escondendo, não estão querendo fazer os testes, porque acham que se tiver um aumento significativo, pode ter problema na sua eleição. E ele colocou outro dado importante. Está disponibilizado 5.000 exames diários do Covid-19. E hoje, pouco menos de 2.000 estão sendo feitos diariamente. Então, são casos para a gente fazer uma análise e com o que está acontecendo hoje. Muitos problemas que já vinham no dia a dia sobre o desenvolvimento social, que afloraram mais. Mas a gente vai deixar especificamente para a Clara falar sobre isso, porque a gente vai discutir, mostrar como era, como está hoje e as coisas futuras. A gente quer fazer um trabalho, mas para mostrar principalmente para as pessoas. Você que está nos vendo, você que está nos ouvindo, para que se possa realmente
fazer um trabalho que vocês tenham a percepção do que acontece hoje. Exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Social ficou mais de um ano na interinidade. A secretária, de fato, era chefe de gabinete. Quando a gente começou a falar sobre isso, aí assumiu a secretaria, de fato, e que agora está fazendo uma política que não é a política pública, está fazendo uma política partidária, e que isso não pode, a gente tem que fazer uma avaliação e fazer uma denúncia para as pessoas. O que nós queremos é que realmente funcione como uma secretaria de governo e que possa fazer o seu trabalho como deveria ter sido feito, a exemplo do nosso governo no passado. Mas a gente vai deixar aqui para a Clara falar um pouquinho. Clara, bem-vinda ao Debate 19. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui, principalmente falando, né, da assistência social, uma política tão importante, agora também na pandemia. São momentos difíceis que a gente vê as pessoas, os idosos, as crianças, os adolescentes, as famílias, né? Elas estão mais vulneráveis às doenças, elas estão com fome, elas estão na rua. A gente vê hoje um aumento muito grande de moradores de rua, também em Paulo Afonso, principalmente em Paulo Afonso, pedintes. E isso se agravou mais ainda com a pandemia. Trabalho infantil aumentou, as crianças estão na rua para que possa fazer o complemento de renda das famílias. Isso é muito grave. Eu acho que tem que ter uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Social nesse momento, em conjunto com a Secretaria de Saúde, para que possam juntos ter a solução para que as crianças, adolescentes, os idosos, eles possam ter uma vida mais tranquila, para que eles possam sofrer menos, para que eles possam enfrentar essa pandemia com mais dignidade, tendo a comida na mesa. A segurança alimentar também, a gente vê muitas famílias passando fome, o desemprego aumentou, trabalho informal. Então, a gente precisa, a Secretaria, através de ações, e a gente achar as soluções. Não é fácil, mas é possível. E eu vejo, Anilton, principalmente agora, onde a receita da Prefeitura de Paulo Afonso, ela é o dobro, quando era você o prefeito. E nós trabalhamos muito, isso a gente sente em cada caminhada, em cada reunião, que a Secretaria ela esteve em todos os cantos de Paulo Afonso, levando seus serviços, diminuindo o sofrimento, capacitando as pessoas, descobrindo as suas potencialidades. E é isso que a gente tem que fazer com as pessoas. A gente tem que fazê-las acreditar nelas. Inclusive, eu não posso esquecer nunca que isso você fez comigo. Quando você me convidou para ser secretária, logo no segundo governo, que eu não queria aceitar, e você acreditou e insistiu, e eu me apaixonei por essa política, e a gente pode fazer muito. E eu quero, nesse momento, agradecer, primeiramente a Deus, por ter me dado sabedoria, ter ficado tantos anos à frente da secretaria. Em segundo, agradecer a você, Anilton, pela oportunidade. Eu cresci muito, né? Aprendi muito, ensinei, mas eu tenho certeza que eu aprendi muito mais. E agradecer também à equipe, né, que me acompanhou todos esses anos. Foi uma equipe também muito empenhada para que a gente pudesse solucionar os problemas, né, da comunidade mais carente de Paulo Afonso. Bom, depois das palavras da Clara, ela vai falar ainda, a gente vai falar muito sobre isso, mas tem alguns problemas que são problemas pontuais que deveriam ser resolvidos antes mesmo da pandemia. Quando a gente fala do que aconteceu na Secretaria, especificamente de Desenvolvimento Social, a SEDES, como é tão conhecida, onde se deixou de ter aquele tratamento diferenciado, de receber bem as pessoas, o acolhimento que acontecia na sua época, claro, mas houve uma mudança brutal. Depois que você percebeu de que não poderia exercer na sua plenitude o seu trabalho, quando havia um cerceamento de todas as suas ideias, e quando havia um bloqueio, inclusive, de solicitações de bens materiais para atender a necessidade das pessoas, e que isso foi realmente cortado. E você percebeu naquela época de que, ao invés de estar sendo prejudicado você, quem estava sendo prejudicado era a comunidade. Você tomou a decisão mais honesta que você podia ter.
você saiu para que pudessem poder um pouquinho mais fazer essas coisas. Não foi isso que a gente percebeu, Flavinho? Sem dúvida. Boa noite, Anilton. Boa noite, Clara. Boa noite aqui a toda a nossa equipe que está aqui trabalhando e boa noite muito especial para você que está acompanhando a gente nesse debate 19, num tema que é importantíssimo. A gente vive num país de terceiro mundo, a gente vive na região talvez que seja uma das mais pobres desse país de terceiro mundo e no semiárido do Nordeste, no sertão. Então a gente tem que ter uma política de desenvolvimento social forte, ativa. A gente precisa ter como prioridade de governo uma construção de uma política muito sólida de desenvolvimento social. O desenvolvimento social passou por uma grande revolução, Anilton, especialmente na década passada. Aqui no Brasil, eu não sou tão velho assim, mas era muito comum a gente assistir e ver diversos noticiários a respeito de fome extrema, né? A nossa situação aqui no Nordeste, especialmente, quantas e quantas vezes eu vi aqueles vídeos das crianças comendo ossos, animais até peçonhentos, e eu acho que nós vivemos uma grande revolução. E a gente não pode deixar isso se perder. Nós temos hoje um governo federal muito pouco sensível à causa social, e isso vai aumentar muito a responsabilidade das prefeituras. Eu acho que desenvolvimento social no nosso próximo governo será também um grande desafio. Por esse motivo e porque nós vamos encarar o início do nosso trabalho nesse ambiente de pandemia, né? O ambiente de pandemia e o ambiente, fé em Deus, de pós-pandemia, que também vai exigir muito da gente, mas eu não tenho dúvida que nós vamos sim dar conta do recado. Eu quero lembrar aqui de uma coisa que pouco se fala, sabe, Clara, mas que eu acho é a nossa lei de benefícios eventuais. Paulo Afonso tem uma lei que é magnífica, uma lei enorme que englobou praticamente todas as perspectivas que há de se dar apoio a um cidadão aqui em Paulo Afonso. É claro que tudo que a gente coloca na lei para colocar na prática exige um pouco mais, mas nós conseguimos na época. Inclusive na lei de benefícios eventuais, e aí eu quero chamar a atenção da sociedade para isso, eu tenho falado um pouco nas outras lives sobre isso. Existem critérios para se fazer a política de desenvolvimento social. Existem as formas de serem feitas. E hoje a Prefeitura não está cumprindo a lei de benefícios eventuais. A Prefeitura está fazendo uma política social a esmo, descriterizada, pouco planejada. Você deu um excelente exemplo, quando você falou da necessidade que nós precisamos aumentar a quantidade de testes da Covid. Isso não é à toa, gente. A gente precisa ter números, a gente precisa ter mapa, a gente precisa compreender a doença aqui para a gente poder atuar. Atuar do ponto de vista da saúde, mas atuar também do ponto de vista dos outros reflexos, entre eles, e talvez o dos principais, o social. Não poderia agora a Secretaria de Desenvolvimento Social estar apenas preocupada em pegar as quentinhas lá do restaurante popular, pegar as quentinhas lá da cozinha comunitária, encher os carros e sair distribuindo a esmo. Isso não é política social. O que agora a cidade está precisando é que a secretaria pegue seu corpo de funcionários, de técnicos, e vá para a rua saber o que é que está acontecendo com o nosso povo e com a nossa cidade a partir desse gravíssimo problema que está sendo causado pela pandemia. O subemprego, o desemprego, os moradores de rua, né? Crianças pedindo de novo nas ruas. A gente já tínhamos perdido o costume de ver essas coisas. Voltou tudo, gente, isso não é à toa. 2021, espero um grande desafio nessa área, mas eu tenho certeza, Nilton, que a gente vai conseguir superá-lo, mas assim, eu acho que as prefeituras vão ser muito exigidas por conta dessa nova filosofia. Você mesmo tem colocado em alguns programas nossos, 600, 300 e janeiro. Janeiro vai cair tudo para cima da gente. Mas a gente está pronto, a gente vai encarar. Eu fico impressionado como é que a gente vive uma situação excepcional como essa. Os caras não fizeram uma lei voltada para ajudar o cidadão. Uma lei. Fizeram uma lei a pulso, na força, tomando a ideia do vereador Bero, dos 30%. Não foi cumprida. Foi cumprida de forma errada, o que é pior, né? Deram os 30% a quem não precisava. Mas para o povo que está sofrendo, não fizeram nada. Não excepcionalizaram o cartão Paulo Afonso Cidadania. Tinha que ter feito isso.
tinha que ter criado um novo rol de beneficiários, que são as vítimas da pandemia, sabe? Tanta coisa podia ter sido feita, mas não tem interesse, não tem criatividade, não tem competência. Vamos mudar esse quadro. Desenvolvimento social será um grande desafio e nós estamos prontos para isso. Bom, na verdade, o que tem acontecido hoje é a coisa de antes. É o assistencialismo puro. Perfeito. Clientelismo e assistencialismo. Perfeito. E que não tem interesse nenhum que mude a vida dessas pessoas. De caráter eleitoreiro. Tem interesse que permaneçam como estão e que se tire proveito da situação de vulnerabilidade para conseguir ter dividendos políticos. Gente, e a Clara tem uma coisa que ela sempre dizia, olha, a gente não está fazendo favor nenhum às pessoas. A gente está respeitando os direitos das pessoas. Então, o SUAS, né, Clara? Você falar tão bem do SUAS. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a aplicação, porque você absorveu e sentiu realmente a necessidade de o que é uma nova política de desenvolvimento social. E isso que é importante que você coloque para as pessoas, como nós fizemos, o que foi feito, como está hoje e o que a gente pensa para dentro no futuro. Eu só voltando aqui um pouquinho para o que Flavinho falou, sobre os benefícios eventuais, ela é completa. Ela tem a cesta básica como benefício, ela tem a urna funerária, o translado, o enxoval. Então, Flavinho, é uma lei muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão numa situação temporária de vulnerabilidade social. E nós procuramos sempre atender o cidadão, eu digo sempre, que a saúde ela é para todos. Ela é de todos, mas a assistência social ela é de quem dela necessitar. Então, isso é muito importante que a gente esteja sempre com os critérios, a gente faz o cadastro, faz a visita, para que a gente possa estar cedendo o benefício. Anilton, você falou do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, que é o que dá o norte para a secretaria. Ela se divide em duas proteções, que é a proteção básica e a proteção especial. A proteção básica é onde ficam os CRAs, os cursos de geração de renda, e a especial é onde ficam os CRAs. São violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança e o adolescente, onde faz o atendimento do CREAS, do CRM, Centro de Referência da Mulher, onde tem um atendimento psicológico, atendimento também de assistente social. E nós temos a proteção especial também, que são as casas de passagem. Lembrando que, na sua época, com 3 meses de mandato, nós criamos a Casa de Passagem Meninos da Terra, que nós tínhamos só a Casa de Meninas, e nós vimos a necessidade urgente de criar a casa, da implantação da Casa de Meninos da Terra, para são meninos que são vítimas de violência. Eles têm que, por um período, ficarem desligados das famílias. Daí eles são trabalhados na casa por psicólogos, por assistentes sociais. Eles frequentam a escola normalmente, fazem cursos cursos de arte, de cultura. Isso é muito importante, que aqui na Casa de Passagem, quando nós estávamos na prefeitura, Nilton, as crianças tinham balé, tinham natação, a gente fazia parceria, fizemos parceria com clubes aqui para que eles fizessem natação e outras coisas mais. Então, é muito importante o Sistema Único de Assistência Social, porque ele divide todos os serviços. E aqui a gente não vê mais isso. A gente vê aquela política do assistencialismo, a política do dar, a política do deixar amarrado. Não, eu vou dar a você a cesta básica, mas eu vou ter o voto. Então, é um retrocesso muito grande. Nós tínhamos consolidado a política de assistência assistência social em Paulo Afonso, nós tínhamos ampliado essa política. Importante falar também da cozinha comunitária, do restaurante popular, da cozinha comunitária que foi implantada na sua época, Nilton, que servem 500 refeições dia a 50 centavos. Então, é importante a gente falar desses programas onde ele está em um bairro vulnerável para atender essas famílias. Eu só vou voltar um pouquinho para falar do Paulo Afonso Cidadania, que é importante, que nós já pensamos isso, nós vamos ampliar o Paulo Afonso Cidadania, não só no recurso, mas também no número de beneficiários, porque a gente dá dignidade às pessoas, e isso é muito importante. Quando nós criamos o Paulo Afonso, em 2011,
nós percebemos que tinham muitas famílias, que as filas eram quilométricas para receber a cesta básica. Crianças de colo, deficientes, pessoas com deficiência, idosos. E foi quando o Anilton, conversando comigo, ele disse, claro, a gente precisa criar um programa para que a gente possa dar a dignidade às pessoas. Eles precisam ter essa renda, garantir essa renda, para que eles não precisem estar aqui no chuva, no sol, pegando a cesta básica, que é muito humilhante. Foi daí que criou o Paulo Afonso Cidadania, e todas as pessoas que recebiam a cesta básica, eles migraram para o Paulo Afonso Cidadania. Vou só colocar um pouquinho, claro. Esse é um programa do município, foi criado no município, a transferência de renda do município, com recursos do município. Claro, a gente tem a experiência do Bolsa Família, mas foi uma ideia de que se colocasse na época, esse benefício era no valor de correspondia a 2 cestas básicas e meia, o valor. E qual era a vantagem disso? É porque, às vezes, quando você dava uma cesta básica, de repente você tinha algumas coisas que você não precisava. De repente você tinha farinha em casa, não precisava. Você tinha arroz em casa. Tinha óleo em casa. Então, o que a gente fez? Dar o dinheiro, dar o recurso, em nome da mulher. Foi feito isso, em nome da mulher. O cadastro era feito em nome da mulher. E aí ele ia comprar o quê? Aquilo que realmente estava necessitando, não era isso? Isso, aí ele comprava aquilo que era da necessidade de sua casa. Então, Anilton, é importante que a gente aumente, né, o Paulo Afonso Cidadania. A gente vê um aumento muito grande, principalmente no próximo ano, né, que nós vamos ter o desemprego aumenta, uma crise econômica muito grande. Então, a gente precisa estar perto dessas famílias, dos idosos, das crianças, dos adolescentes, para que a gente possa estar suprindo essas necessidades. Então, eu vejo uma necessidade muito grande que a gente possa ampliar o Paulo Afonso Cidadania, número de beneficiários e recurso também. Eu gostaria de falar bem rapidinho aqui do Bolsa Família, né? Um programa tão importante, onde tantas famílias saíram da situação de extrema pobreza, né? Elas ficaram pobres, mas elas não eram extremamente pobres. Qual é a diferença? Bem rapidinho. Extremamente pobre, você não tem nem o que vestir, nem o que comer. Quando você é pobre, você tem o que comer, você tem o que vestir, você tem dignidade. Então, foi tirado, quando diminui esse recurso, as famílias elas voltam para a situação de extrema pobreza. Então, elas voltam a passar fome, elas vão para a rua, as crianças têm que ter o complemento de renda, elas vão para o trabalho infantil. Então, por isso que eu vejo a importância do Bolsa Família. E também que entra recurso no município por meio dos beneficiários, né? Eles recebem um recurso e eles investem nas vendas, eles compram no seu município e daí cresce e fomenta a economia do município. Deixa eu fazer só mais uma colocação. Quando nós assumimos o governo, tinha aproximadamente 7 mil famílias que participavam do programa Bolsa Família. Quando nós terminamos, tinha o dobro. Mas, Anilton, então a população ficou mais pobre? Não. Foi que, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, através de Clara e sua equipe, teve uma busca ativa para todos aqueles que tivessem os seus direitos que não estavam sendo reconhecidos, pudessem ser cadastrados e receber o benefício que era de direito. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente saiu, era aproximadamente quanto? Claro que era injetado todo mês, 2,5 milhões. Então, 2,5 milhões. 2,5 milhões. Todo mês era injetado aqui no comércio local com o benefício vindo através do Bolsa Família. Isso mesmo, Anito. E sem contar que também tinha o recurso do Paulo Afonso Cidadania, que também era injetado no município. Na época, era 250 mil. Então, assim, é muito importante esses programas de geração de renda que dá autonomia a esses beneficiários. Com certeza, né, no próximo ano, nós vamos estar investindo novamente nesses programas, nós vamos estar novamente à procura de beneficiários que estejam no critério do Bolsa Família, para que eles possam ter a sua renda garantida. A gente não pode esquecer também, Anilton, da segurança alimentar e nutricional. Um programa muito importante, como o restaurante popular, como a cozinha comunitária, como eu já falei aqui. Banco de alimentos.
banco de alimentos, onde inclusive quando eu pedi demissão, eu deixei assinado o novo convênio para o PAA e hoje a prefeitura está recebendo esse benefício. Então, é muito importante essa parceria com o PAA, que ela investe, né, nos agricultores do município. Eles compram a produção dos agricultores do município. Isso é perfeito esse programa. Então, eu gostaria, Nilton, aqui, né, na frente de vocês, eu quero agradecer muito o carinho que a gente tem recebido nas portas, todo o reconhecimento pelo trabalho, pelo empenho, responsabilidade com vocês. Eu digo que foi muito prazeroso estar com vocês, foi muito prazeroso trabalhar para vocês. E, com certeza, no próximo ano nós estaremos juntos, fazendo esse trabalho novamente. O que precisa, o que a Clara está falando mais ou menos é o seguinte: aonde a gente tem andado, na cidade, nos bairros, na área rural, tem a marca da Secretaria de Desenvolvimento Social, tem a marca de Clara. Isso é importante porque a gente fica feliz. E às vezes as pessoas chegam lá, Dona Clara, muito obrigado. E às vezes a gente não sabe especificamente o porquê, mas porque foi feito um trabalho, reconhecimento dos direitos das pessoas. E isso é que foi muito patente no nosso governo. E você desenvolveu com maestria, Clara. Você fez valer o direito das pessoas, não é isso, Clara? Sem dúvida. Deixa eu falar uma potoquinha aqui importante. Lembrar que o atual prefeito chamou o Bolsa Família de esmola e chamou Minha Casa Minha Vida de casa de pombo. O senhor não entende a importância que é para um cidadão, para uma mulher, para uma mãe de família, principalmente aquela que às vezes, infelizmente, não está cuidando dos seus filhos junto a seu marido, tal, ter um seu lar, ter a sua residência, por mais simples que seja. Como isso é relevante. Como você, Clara, você, Anilton, no governo, vocês conseguiram ampliar e trazer muitas casas aqui através do Minha Casa Minha Vida, e tivemos também a experiência própria, né? Do mutirão, aquilo ali eu achei fantástico, uma experiência exitosa, numa área que era de difícil trato, de difícil acesso, cheia de problemas. Vocês chegaram lá, deram dignidade, construíram as residências em parceria com a comunidade, isso é fantástico. E é dessa forma que a gente faz política de desenvolvimento social, Paulo Afonso, não de assistencialismo social. A política tem que ser essa. Desenvolvimento social, ele só acontece quando você encontra o cidadão numa determinada situação de vulnerabilidade e você faz ele evoluir. Ele sai dali e ele evolui. Pouco, às vezes muito, mas evolui. Desenvolvimento social é isso. Assistencialismo não. Você pega o cidadão na situação de vulnerabilidade social e deixa ele exatamente onde ele está, fazendo apenas para ele um favor, dando para ele alguma coisa que não resolve em nada o problema dele, né? E deixando, às vezes, até sem tomar a atitude correta, a partir dali, você criando um problema social, às vezes, até maior. Então, esse olhar que a gente precisa ter, eu acho assim, Clara, e aí eu queria deixar uma pergunta para você. Acho que nessa área de habitação, a gente conseguiu crescer muito, desenvolver muito, mas eu ainda vejo um grande problema aqui em Paulo Afonso. Acho que o Minha Casa Minha Vida, inclusive o governo federal está querendo mudar o nome agora, né? Casa Brasil, Casa Verde e Amarela, não sei. Acho que é um programa muito importante. E aí eu queria saber de você isso. Se a gente está lá no plano de governo, eu já li e já vi que a gente tem plano de desenvolver. De que forma vocês pretendem fazer isso? Como é que nós vamos fazer com que esses programas de habitação cresçam ainda mais aqui? Pergunta importante, Flavinho, porque no nosso governo, né, Nilton, foi dada uma atenção especial à habitação. Nós construímos mais de 1.200 casas, junto com o governo federal, em parceria com o governo municipal, com o governo do estado e também com recursos próprios. Lembrando que nós tivemos um programa que construímos 600 unidades, 600 banheiros, tanto aqui na área urbana como na área rural também. E também a concessão de material de construção. Nós vemos a necessidade, nós que estamos na secretaria, que nós vemos as necessidades, as ausências das famílias. Há um problema muito sério da coabitação também. Às vezes os pais estão aposentados, os avós estão aposentados e vêm as famílias e aí mora todo mundo junto. Então a gente vê um problema muito sério da coabitação aqui em Paulo Afonso.
E nós vamos sim, nós vamos ampliar esse programa, nós vamos ampliar, inclusive, Anilton, eu vendo agora que como o recurso aumentou, a gente pode voltar com os programas também de unidades sanitárias, a gente pode também ampliar, né, esse programa habitacional em Paulo Afonso, porque há um déficit muito grande. Na nossa época, era 16 mil. Quando nós iniciamos o segundo governo, era 16 mil o déficit habitacional. Hoje, eu acho que deve estar uns 10 mil déficit ainda, deve continuar. E, com certeza, nós vamos investir, sim, nessa política tão importante que dá dignidade, dá mais conforto para as famílias. E quem é que não quer ter sua casa própria, né? Quem não quer não pagar aluguel, ter essa dignidade? E as pessoas merecem. As pessoas têm o direito, na verdade, de receber essas casas, a casa popular, como é chamada, né? Então, com certeza, Anilton prefeito, ele vai, sim, com o governo federal, com o governo estadual, para que a gente possa trazer mais casas, mais benefícios para a população aqui, aqueles que mais precisam aqui em Paulo Afonso. Vocês precisam ver a alegria, a satisfação de uma pessoa que recebe uma casa popular. No Minha Casa Minha Vida. Só quem já esteve lá presente que vê a alegria das pessoas. Mas muita gente vende, muita gente aluga. A gente vai procurar coibir tudo isso que possa acontecer. Mas que, a partir de certo tempo, a responsabilidade já passa realmente para o pessoal da Caixa Econômica Federal. Essa coisa a gente não tem como ficar fiscalizando todo o tempo, mas é uma coisa fantástica. E tem uma coisa que a gente defende muito, o Bolsa Família, porque não é só dar X reais por mês, através de recursos que vêm, treinamento, gente, as pessoas aprendem, fazem curso, tem capacitação, para que se possa depois cuidar da sua vida, ter a sua renda própria e deixar o recurso do Bolsa Família para outras pessoas, não é isso, cara? Isso. Porque tem um recurso, Anilton, que chega pro Bolsa para que a gente possa investir nos beneficiários do Bolsa Família, nas famílias e nos filhos dos beneficiários. E numa média, quando você era prefeito, nós recebíamos de 45 a 47 mil reais mês. E esse recurso era todo investido nessas famílias, nos filhos dos beneficiários, com curso de capacitação de geração de renda, cursos profissionalizantes. Nós tínhamos também, na área rural, curso de doces. Fazíamos também o curso aqui de corte e costura, melhor idade, investimos também na melhor idade, na informática para a melhor idade, a informática para a criança e adolescente, a informática também para o adulto. E tinha também um programa muito importante, eu não sei nem se existe em algum local, que era o Inglês no Meu Bairro, que nós tínhamos aqui no centro, nós tínhamos também na área rural e tínhamos também no BTN, abrimos uma turma do BTN. Cursos também pré-vestibular, e todos esses cursos eles eram pagos com esse recurso que vinha para que a gente pudesse investir no beneficiário, para que ele pudesse se capacitar e ter a sua renda. Tinham também curso pré-vestibular, curso de geração de renda, eram muitos os cursinhos que a gente sempre procurava estar investindo e, como eu já disse anteriormente, descobrindo as potencialidades, curso de fotografia, eram muitos cursos. Olha, nós tivemos uma época, Nilton, que nós tínhamos mais de 20 cursos paralelos na secretaria. Nós tínhamos mais de 100, mais de 200 pessoas fazendo esses cursos. Eram tanto os beneficiários, também os idosos, os filhos dos beneficiários. E, assim, isso é muito importante, isso precisa voltar, gente. As pessoas precisam serem valorizadas, porque o recurso chega. Todo mês esse recurso. Basta que você alimente o sistema. Agora tem que alimentar o sistema. O sistema da educação, o sistema de saúde, ele tem que ser alimentado mensalmente. Isso é uma preocupação minha, no seu governo. Quando eu fui secretária, né, quando eu estive secretária, era uma preocupação, porque a gente só recebia esse recurso se a gente alimentasse o sistema. Eu tinha uma preocupação muito grande e a cada 6 meses a gente tinha que estar alimentando esse sistema para que a gente pudesse receber durante todo o ano esse recurso, que era uma média de 45 a 47 mil reais. Pois é, e desenvolvimento social também, né, Clara, é olhar para as minorias, né? A Constituição Federal prevê isso, né? E é o poder público, seja ele na esfera federal, estadual, municipal,
o grande responsável em fazer com que as políticas públicas também cheguem para aquelas minorias. O sistema democrático é um sistema onde sempre se elege aquele mais votado. O mais votado, geralmente, ele é eleito, como a gente tem um livro que fala pelos comuns, né? Mas nós temos aqui na nossa sociedade algumas minorias que precisam ser tratadas, precisam ser observadas. E, assim, lembro na época da gente no governo que havia um olhar muito especial para essas minorias, cara. E eu acho que agora, a partir de 2021, nós precisamos reconstruir isso. Porque foi desmontada toda a política de atenção ao deficiente, né? As pessoas, as mulheres, as pessoas que têm algumas doenças graves, como a AIDS, o câncer. A gente estava participando do Fala Juventude, né? Eu vou já voltando para a pré-campanha. A gente estava participando da nossa live Blitz 19 no sábado e a gente ouviu o testemunho de uma menina que a mãe dela teve que, né, retirar o seio por conta de um câncer, e ela falando para a gente se a gente não tinha algum tipo de política, alguma ideia para poder incentivar a mãe dela de novo a viver, a fazer alguma coisa. E eu falei para ela, olha, a razão de ser do poder público é essa. A razão de ser das políticas públicas deve ser essa. Agora, você só vai conseguir fazer chegar algo lá, no caso dela, para sua mãe, se a gente fizer busca ativa. E busca ativa exige interesse, compromisso público, responsabilidade, sabe? Vontade de trabalhar, né? E essa política de distribuição de quentinha, ela vai começar e vai terminar desse jeito. Nunca nós vamos conseguir atingir as nossas minorias. Nós nunca vamos construir nada, absolutamente nada, com essa filosofia atual. Nós precisamos ter uma filosofia diferente, uma filosofia de coragem, de interesse em trabalhar, para que a gente possa identificar esses grupos, né? Paulo Afonso, por exemplo, tem um grupo muito específico, e aí eu falo com muita propriedade, os que são atingidos pelo câncer, sabe? Acho que são pessoas que... e aí o entorno da família também, são pessoas que são destruídas, são famílias que às vezes são destruídas por conta disso. Então, a gente só consegue, a partir da identificação desse determinado grupo, construir uma política, se a gente tiver busca ativa para isso. E busca ativa exige conhecimento, competência, mas principalmente interesse. Nessa mesma Blitz, Clara, teve uma menina que falou, olha, eu lembro dos cursos, os cursos eram bons, tal, vamos colocar curso na área de estética, cabeleireiro, manicure. E eu falei lá, você não me deu procuração, e eu disse, olha, a Clara deve estar ouvindo a gente, e eu tenho certeza que ela vai abraçar essa ideia, que é uma ideia importante, ajuda muito a criar micro e pequenos empreendedores na nossa cidade. Paulo Afonso é uma cidade de mulheres muito bonitas, claro, mas a gente tem nesse grupo trabalhando aí, vamos fazer com que a gente gere emprego e renda, e muito emprego e renda, para pessoas que hoje não têm perspectiva nenhuma. O que é que você me diz disso? Deixa eu colocar só um pouquinho, Flavinho, antes, que a gente precisa lembrar um pouco do que foi feito, para as pessoas terem um sentimento da mudança que houve quando a gente assumiu a prefeitura. CRAS Prainha, CRAS Barroca, CRAS Centenário, CREAS, CRM, Centro de Referência da Mulher, uma extensão do Bolsa Família no BTN. Muita gente vinha de lá para cá para fazer o seu cadastramento e ver se tinha algum problema, dificuldade, e não tinha sequer, às vezes, o dinheiro para pagar o transporte. E nós levamos lá o núcleo do Bolsa Família lá para o BTN. Você, com a sua sensibilidade, o ônibus do Bolsa Família, que é, quando a gente disse que fez uma busca ativa, nós fomos realmente às comunidades procurar aqueles que poderiam estar dentro do programa e do perfil e que não estava sendo notificado. Então nós fomos fazer isso. Outra coisa, aqueles deficientes, você conseguiu adquirir um ônibus adaptado para trazer e ter atendimento às pessoas deficientes. Olha, gente, relatos que eu vi, que muitos que sequer punham a cara na rua e que eles ficaram maravilhados quando foram no ônibus, vieram aqui na Chess, conhecer a Chess, conheceram a sua cidade, os seus bairros, e a gente precisa disso.
Pessoas com deficientes querem falar muito de Ailton. Eles não querem serem coitadinhos, não. Eles querem serem reconhecidos e ter o respeito das pessoas. E você fez isso. Então, isso são dados importantes. Aqui, Estação Juventude. Estação Juventude, eu acho que são poucos que existem no Brasil. Você lembra que na época, quando veio o pessoal para cá, eles disseram exatamente isso. Então, são tudo ganhos que existiram no nosso governo e que as coisas foram desmontadas. O chá dançante, gente, o chá dançante era uma coisa maravilhosa. Você imagine você juntar 800 a 1.000 idosos que vão lá, que estão, muitos deles estão à própria sorte, e nós trouxemos para ele o reconhecimento daquele que tanto fez, que batalhou para o crescimento de Paulo Afonso. Então isso foi algo muito positivo, e a gente andando, né, Clara? As pessoas, doutor, que saudade dos nossos... Porque eu ia para lá, eu participava com eles, dançava com eles, me divertia, cobrava a presença de mais homens lá dentro, que a gente tinha muito mais mulheres, mais homens. Quantas delas que fizeram viagens para Sergipe e Alagoas e voltavam maravilhadas. O curso de informática para o idoso, gente, vocês não sabem a dimensão disso. A gente tinha pessoas que não queriam sair da escola. E aprendeu, não, eu estou agora no Zap, já sei fazer o Zap. Mas o mais importante para ele, sabe o que era? Era o convívio. Para estar lá com as outras, os iguais, participando e aprendendo. Olha, Clara, são tantas, mas tantas coisas que a gente pode esquecer. Tem mais alguma que você queira acrescentar? Só voltando um pouco ao ônibus para a pessoa com deficiência, isso foi um ganho muito grande para o nosso município, principalmente para as pessoas que tiveram acesso a esse ônibus. Lembrando que ele ficava sempre à disposição do conselho, ele era solicitado ao conselho da pessoa com deficiência para que eles pudessem. Ele viajava, levava as pessoas para jogar em outro município, quando tinham festas, eles levavam também essas pessoas. São muitas ações, Anilton. Eu acho que passaríamos a noite aqui falando de uma secretaria tão importante e que tão reconhecida pela população, por tantas ações, por tantos cursos de geração de renda. Nós estávamos na área rural. Eu quero até lembrar, você falando aqui do CRAS, que nós vamos ampliar também os CRAS para a área rural e para outros bairros aqui de Paulo Afonso. Nós tínhamos os serviços de convivência que funcionavam dentro dos CRAS. O serviço de convivência era para criança e adolescente. Eles tinham acesso a atividades, a jogos, a cultura, a arte. A Secretaria de Desenvolvimento Social tinha também essa preocupação de trazer a cultura e a arte para dentro da secretaria. Envolvíamos as famílias para que eles pudessem desenvolver as suas potencialidades. Tínhamos também, isso é muito importante a gente lembrar, Anilton, do quanto essas pessoas, do quanto os idosos, muitos estavam em depressão, e quando começavam a frequentar, né, os CRAs, o serviço de convivência, eles melhoravam muito. Isso eram relatos diários que eu recebia dos idosos aqui de Paulo Afonso. Então, por isso, eu quero, Anilton, a gente quer ampliar os CRAs em Paulo Afonso. É a lei, o SUS, ele permite 5 CRAs, nós já temos 5, mas a gente pode sim criar núcleos nos bairros, na área rural. As pessoas me pedem muito. Dona Clara, o doutor Anilton no próximo ano, será que pode sim, nós vamos ampliar, nós vamos pensar em você, nós vamos pensar na sua comunidade, ampliar esses CRAs para que vocês possam ter acesso também às atividades, às viagens que nós fazíamos. Isso é muito lembrado, essas viagens. Faziam passeios, e os idosos iam, gostavam, eles se sentiam muito beneficiados pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Isso é importante que a gente continue, é importante que a gente valorize as pessoas, é importante que a gente invista nas pessoas, que é o bem maior que a gente tem, a vida. É a gente investir nas vidas, para que a gente possa ter alegria, para que a gente possa ter, para que a gente goste de viver. E a gente vê isso muito nos idosos. Isso foi passado durante anos. Eles agradeceram. Hoje a gente passa nas portas, Anilton, e a gente vê esse agradecimento, a gente vê essa ansiedade para que você volte
e para que a gente possa novamente investir na política de desenvolvimento social, que ela foi referência internacional. Eu posso falar isso com muita convicção. Nós somos referência internacional com o Paulo Afonso Cidadania, nós somos referência internacional com o Conselho. Não posso esquecer, a gente precisa implantar um Conselho Tutelar no BTN, Anilton. Precisamos e nós vamos fazer. A gente precisa, já há uma necessidade muito grande e nós vamos implantar, sim, no BTN um Conselho Tutelar, para que a gente possa dar atendimento, para que a gente possa estar junto, né, das crianças e adolescentes, aqueles que necessitam de proteção, aqueles que precisam desse olhar, né, do município. E tem um aspecto aí que eu queria passar para quem está ouvindo a gente. Quem já esteve vendo a gente debatendo sobre nossas propostas de governo, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de esporte, toda essa construção da política de desenvolvimento social, dos 8 anos do governo Anilton com Clara na secretaria, ela foi muito democrática. Foi sempre ouvindo, os conselhos eram muito atuantes, muito ativos, sabe? Eu lembro dos relatórios, a gente fechava o ano, tinha sempre uns relatórios que a gente enviava para o TCM e tal, isso ficava a cargo mim enquanto procurador, e eu ia lá dar uma lida. E eu sempre me chamou muito a atenção todas as políticas, as decisões das políticas, a decisão do orçamento, né, de como a política ia ser feita, de que forma, tudo era discutido nesses conselhos, tudo era levado, às vezes, para dentro da comunidade, para ser discutido com a própria comunidade, sabe? Aquele mutirão que eu me referi agora há pouco de habitação, eu acho aquilo um grande exemplo de parceria, não é público-privada não, é público e povo, né? Poder público e povo, né? Tínhamos o Caravana da Cidadania, muito bem lembrado, Danilton. Enfim, gente, é essa a filosofia. Quando eu falo muito assim, nós não vamos mudar só o jeito, nós vamos mudar principalmente a filosofia de governo. O governo que está aí é retrógrado, é fechado, não dialoga, não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. Não é porque não quer, não. Não sabe conversar. Não conhece seu povo, não conhece sua cidade. Governo, poder público, principalmente o municipal, para ser bom, ele tem que ter essa capacidade. Essa capacidade de ouvir, de conversar. Esse fortalecimento dos conselhos nós temos que levar para todas as áreas, para a cultura. Estive secretário de Meio Ambiente durante 10 meses, fiz questão de ir lá para dentro do conselho. Olharam para mim e disseram, rapaz, o secretário de Meio Ambiente nunca veio aqui. Nós vamos entrar aqui dentro, vamos conversar sobre a política do meio ambiente, vamos ver como é que a gente vai fazer ela. Então, acima de tudo, sabe, gente, além de ter sido uma política de sucesso, além de ter tido todo esse reconhecimento que Clara estava falando, foi uma política democrática, foi uma política bonita a construção dela, sabe, Clara? Parabéns. Janeiro de 2021, a gente tem que voltar com essa mesma pegada, porque isso legitima, sabe? Isso legitima. Não é só o sucesso é importante, claro, o louro, a vitória, aquele ótimo sentimento do dever cumprido. Mas quando você diz, eu fiz tudo isso, e fiz tudo isso com diálogo, ouvindo a minha sociedade, sabendo que realmente era aquilo que minha sociedade queria, aí realmente é chave de ouro. E a partir de 2021, inovar e renovar para a gente trazer de volta toda essa filosofia de governo. Bom, eu acredito de que uma das tarefas mais difíceis, o desafio maior, vai ser remontar tudo que foi feito no nosso governo, porque atualmente é um desmonte de tudo. Então a gente precisa remontar toda a política de desenvolvimento social. E a gente fica muito feliz, a Clara não falou, mas são coisas que enchem a gente de orgulho. O programa Paulo Afonso Cidadania, olha, nós fomos convidados para apresentar esse programa na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro. Nós lá encontramos gente, príncipes africanos, tudo, e as pessoas interessadas em conhecer o nosso programa. Aqui, a Secretaria da Desenvolvimento Social, ela encampou o programa do selo Unicef. E nós recuperamos o selo Unicef que tinha sido perdido na gestão anterior, recuperamos e mantivemos. E a coisa que é importante, gente, nós fomos referência, veio o quê? Veio a delegação da Jamaica conhecer os nossos programas aqui em Paulo Afonso. Isso é uma coisa que as pessoas têm que realmente se sentir orgulhosos da equipe que a gente tinha, e a gente precisa realmente refazer uma série de atividades
Isso que a gente vai ser o mais importante. É claro, além das ideias que a gente tem para implementar novas ações, envolvendo realmente um novo programa de desenvolvimento social, porque a pandemia continua. A gente vai entrar ainda na pandemia e espero que a gente tenha logo o período de pós-pandemia, né? Mas nós vamos ter momentos muito difíceis e a gente tem que estar preparado para encarar todas essas dificuldades. A gente não entendia, na pandemia, como é que você via a Secretaria de Saúde dissociada de Secretaria de Desenvolvimento Social. Não pode, gente. E às vezes eu vi em alguns momentos que a Secretaria de Desenvolvimento Social fechada. Nós fizemos algumas sugestões que fomos atendidas. Gente, abra o restaurante popular, abra a cozinha comunitária, dê comida ao povo. Nós fomos ouvidos. Então a gente é uma oposição, mas propositiva. O prefeito atendeu. Agora hoje está fazendo uma política eleitoreira. Está dando cesta básica, está dando quentinha, exclusivamente como de você, sem critério nenhum, né, Clara? É isso mesmo, Anilton. O que me assusta, né, que essas quentinhas elas são distribuídas de forma aleatória. Eu vou ali na área rural, eu vou distribuir, vou em um bairro, vou distribuir, como se aquela quentinha ela fosse suprir a necessidade do mês todo. Então, eu fico muito triste de ver, inclusive com fotos, né? Tira fotos dos beneficiários. Você não pode expor, né? Deixar a situação vexatória do beneficiário. Então, eu fico muito triste de ver esse retrocesso na assistência social de Paulo Afonso. Eu fico muito triste quando a gente passa nas casas e que eu vejo as pessoas. Dona Clara, a gente não consegue falar com ninguém. Dona Clara, eu estou passando fome. E elas reclamam e elas vêm falar o quanto foi importante o nosso governo, a atenção que nós dávamos a essas pessoas, toda a atenção que era dada aos programas, porque a gente não só mantinha os programas, mas tudo era feito com muita qualidade. O lanche era de qualidade, o lanche era um serviço de qualidade. As crianças, quando chegavam nos programas, nos CRAs, eles tinham o café, eles tinham também o lanche e eles já saíam almoçados do CRAS para ir para casa, tomar banho, para ir para a escola. E a turma da tarde que chegava nos CRAs, eles almoçavam, depois eles lanchavam e lanchavam novamente para poder ir para casa. Então, a gente tinha todo esse cuidado, né, com os beneficiários da secretaria. Você tinha uma coisa que era muito sua, viu, Clara? Acolhimento. Olhar para as pessoas, ouvir as pessoas. Eu ia lá algumas vezes, no período do seu atendimento ao público, a gente via 100 pessoas lá, mas todo mundo esperando, mas conversando. As pessoas tinham o seu lanche, tinha o seu cafezinho, tinha a sua bola, não sei, mas tinha o lanche, até cuscuz às vezes tinha. Então, as pessoas eram valorizadas, seja quem for. Não procurava saber de onde era, quem era, mas o tratamento era igual para todos. Isso você conseguia fazer isso, claro. A gente pensava assim, são pessoas vulneráveis que elas vêm para o atendimento, elas muitas vezes saem de casa, não tem nada para comer, e daí a gente sempre procurava ter esse lanche, tinha cuscuz, arroz doce, cachorro quente, sempre procurava ter esse lanche para as pessoas que vinham para o atendimento, às vezes demorava, né, muita gente. E a gente tinha que organizar para esse atendimento. E daí demorava e tinha lanche para as crianças, tinha lanche, mas hoje, Anilton, acabou tudo. Hoje não tem nada. A primeira coisa que a secretária fez quando assumiu a secretaria, disse que não precisava não, que aquilo ali não precisava de lanche, as pessoas não precisavam. E hoje, inclusive, eu vejo pessoas nas portas reclamando, Dona Clara, eu vou lá e fico com fome, porque eu saí de casa sem comer e eu chego lá e eu não tenho nada para comer. E isso é muito triste. Anilton falou, Clara, aí de forma bem específica, que realmente o social com a saúde, eles precisam andar entrelaçados. Mas eu iria mais além. Eu acho assim, e você fez isso, mas eu acho que agora, a partir de 2021, a gente precisa integrar o social também com algumas áreas, como esporte, como meio ambiente, né? Na época que eu estive lá, a gente até chegou a conversar, a gente precisava organizar as cooperativas de catadores, como uma forma de geração de emprego e renda, no esporte, todas as lives que a gente está fazendo, a Blitz, enfim, a gente tem recebido
bastante, muita reivindicação no sentido de tentar fazer do esporte, além do esporte dentro da escola, o esporte também como política de desenvolvimento social. E aí eu queria, além de passar essa mensagem para você, saber de você, no nosso plano de governo, quais são os nossos planos para que a gente possa integrar ainda mais outras e outras áreas às políticas de desenvolvimento social. Flavinho, nós pensamos nisso sim, mas só lembrando que nós já fazíamos isso. Nós já fazíamos, até porque o público da educação é o público da assistência, são as pessoas que a saúde atende. Então, nós tínhamos essa preocupação inclusive, quando a gente faz esse atendimento às famílias, ela está dentro da saúde, na educação, e nós tínhamos uma preocupação muito grande em estar levando o esporte, a cultura para dentro dos programas. É claro, se nós vamos ampliar os CRAs, se nós vamos ampliar os programas, nós vamos ampliar também, né, a cultura, o esporte, tudo aquilo que faz bem, as atividades que a criança precisa para desenvolver, né, para o seu desenvolvimento. Então, nós já pensamos nisso também, Flavinho, e com certeza nós vamos ter mais sucesso ainda, Nilton, porque nós fizemos tudo isso, é bom lembrar, com metade do recurso que tinha aí. E nós vamos conseguir fazer uma assistência que vai chamar a atenção do país. Eu tenho certeza disso. Bom, a gente era referência aqui no estado, nós fomos referência no Brasil e referência até para o mundo, que veio Jamaica para cá. Então, gente, isso são coisas que a gente está falando. Então, não detalhamos muito, nós relembramos algo do que foi feito, porque ficou marcado a nossa administração, onde realmente houve um investimento muito grande no desenvolvimento social. Hoje, quando a gente vê pedintes na rua, moradores de rua, crianças fazendo trabalho infantil, quando a gente vê que um equipamento como aquele da Estação Juventude ficou tanto tempo fechado, fizeram uma reforma e demoraram tanto, então isso que a gente não pode estar aceitando, porque, gente, olha, a gente procurou dar atendimento criança, adolescente, até o idoso, em todas as instâncias, e que isso é que fez a diferença para nós. Nós fizemos realmente um trabalho que englobou a comunidade como um todo. E as pessoas, os mais simples, aqueles mais vulneráveis, que precisavam ter a nossa atenção, eles tiveram. Então, foram feitos tudo isso e realmente houve um desmonte, como tudo que acontece nessa prefeitura. Há um desmonte total e a gente vai ter um trabalho enorme, mas não vai fazer com que a gente desista de fazer esse trabalho. Vamos fazer recuperar, ao contrário, trazer de volta, que as pessoas sintam-se respeitadas, que as pessoas sintam-se acolhidas, sintam-se respeitadas. E isso você conseguiu fazer e nós vamos conseguir fazer a partir de 2021, com certeza. Nós estamos finalizando, mas só lembrando aqui, Anilton, que você falou de morador de rua, quando nós viemos para cá, nós acabamos, em frente à Caixa Econômica, tem uma turma lá, uns moradores de rua, não só hoje que eu vi, outros dias eu também já vi. Há um bom tempo. Há algum bom tempo, né, o morador de rua está aumentando na nossa cidade, então o que eu posso fazer para que a gente possa solucionar esse problema? Essas pessoas precisam fazer o cadastro social. As sedes, ela precisa ir lá, ela precisa fazer a abordagem social para saber por que você está aqui, de onde você é, qual é a sua situação, recebe Bolsa Família, você tem família, ligar para a família, ligar para a prefeitura e resolver a situação dessas famílias. Porque a gente passa todos os dias e a gente vê vários pontos da cidade com moradores de rua. Passamos agora, está lá na Caixa. Quem passar agora em frente à Caixa Econômica vai ver. E isso é a cara da assistência social. Quando a assistência social ela vai mal, você começa a ver esses pontos de pessoas na rua, morando na rua. Finalizando, eu quero dizer aqui que nós vamos ter o maior programa de desenvolvimento da história de Paulo Afonso. Vocês podem ter certeza. Vai ser com inovação e renovação. E eu acredito, Anilton, na sua vitória, porque a sua vitória vai ser a vitória de Paulo Afonso. Muito obrigada. Boa noite. Gente, valeu. Obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos terminar mais um Debate 19. Semana que vem a gente volta tratando sobre mais um tema de interesse. Nossa campanha segue.
está forte, está crescendo. Vamos conversar com as pessoas sobre política. O momento da eleição está chegando e é um momento muito importante para a cidade de Paulo Afonso. Provoque seu vizinho, seu amigo, aonde você estiver no seu trabalho, converse muito sobre política. E tenha certeza, nós temos a melhor proposta e, principalmente, nós vamos levar para dentro da Prefeitura de Paulo Afonso um governo que vai fazer história. 19 na cabeça, hein? Não esqueçam. Bom, amigos e amigas, estamos encerrando mais um Debate 19 e eu quero dizer que a gente vai continuar sempre com o nosso trabalho, sem estar pressionando as pessoas estão indo de maneira espontânea, nos abraçando, com um brilho forte nos olhos, nos incentivando para que a gente possa continuar a nossa luta e a nossa caminhada que vai ser exitosa, com ponto marcante que vai ser a nossa vitória no dia 15 de novembro. Obrigado, até a próxima Debate 19. Boa noite. Valeu! Você acabou de assistir Debate 19, coligação Inova Paulo Afonso. Podemos, PT, PSB, PV e PTC. Volta! O homem tá de volta!